contar a minha história aqui pra você hoje. Com 24 anos, um filho de 6 meses, um outro na barriga, sem experiência alguma, sem dinheiro nenhum, eu resolvi empreender pela primeira vez. E olha, acreditava que eu não era a pessoa mais indicada para empreender, não. Porque eu era professora primária, né? Naquela época a gente tinha o primário. Eu achava que eu tinha nascido para lecionar, para dar aula, e imagina, empreender era para grandes conquistadores, não era muito meu perfil. Só, gente, que eu tinha, aliás, dois grandes motivos para empreender. Eu tinha um filho e o outro a caminho. E eu ansiava muito em poder oferecer uma oportunidade diferente das que eu tive para eles. E isso me movia. E eu me lembro que quando eu decidi empreender, eu sofri muitas objeções, né? Primeira coisa é essa ideia, né? Olha, é preciso ter coragem para empreender no Brasil, hein? É preciso muito esforço para obter sucesso. É preciso abdicar da família para você ter sucesso. Naquela época você pensava nisso, né? Década de 90. A concorrência é grande, que já está saturado, o mercado já está saturado, não vai ter espaço para você. Nossa, gente, isso é muito comum a gente ouvir. E tudo isso que eu tô falando são objeções que foram feitas para mim em 1990. Quantos anos já se passaram e as objeções são as mesmas? O ambiente está cada vez mais competitivo, como é que você vai dar conta de se estruturar nisso? Se você tem dinheiro, ainda tudo bem, você consegue, mas você sem dinheiro, como é que você vai fazer para empreender, né? Bom, e aí eu lembro que quando eu fui questionada pelo meu ex-marido, né? Mas você tem certeza, é isso que você quer? Você quer empreender mesmo? Eu respondi para ele. Foi uma coisa que me veio assim, um insight me veio. Dinheiro é apenas um detalhe quando a gente sabe o que quer. Mas assim, não tinha muito sentido aquela frase. Simplesmente foi uma frase que veio para mim muito mais para justificar a minha loucura. Eu ia começar um processo que demoraria 2 meses para montar o meu primeiro negócio. Por que 2 meses? Porque era o tempo que eu precisava para estudar sobre aquilo e para ganhar algumas condições de informação que não eram tão fáceis como são hoje. Eu disse para o meu ex-marido, olha, a caminhonete vai se transformar na nossa casa, que era tudo que a gente tinha. A Paraty vai se tornar nossa empresa. Ele falou, você tá louca? Eu falei, espera. A gente conseguiu vender a Paraty. Pegamos um cheque nominal, né, o nosso nome, e isso foi à noite, 7 horas da noite. No dia seguinte, a gente acordou com a notícia que o Collor, presidente Collor, tinha confiscado todo o dinheiro das pessoas que estava aplicado. Todo o dinheiro que estava em conta bancária, tudo. Estava tudo confiscado. E eu me lembro que na hora que a gente acordou, levamos aquele susto, né, com aquele cheque na mão, íamos fazer o que com aquilo? Tentamos reverter o negócio, não conseguimos, porque, né, muito bem. Quando chegou na fila do banco, tipo assim, fechava 4 horas da tarde o banco. 5 para as 4 da tarde, a gente tentou trocar esse cheque com todo mundo, porque tinha uma carência, que até o final do dia, eu acho que é isso, gente, não me lembro exatamente porque faz muito tempo, mas era assim, uma carência que alguns empresários tinham para depositar os cheques que já estavam de posse deles. Para poder existir uma movimentação para que as empresas não quebrassem, porque senão ia quebrar todo mundo, né? E meu ex-marido já tinha um negócio na cidade e ele se encontrou 5 para as 4. A gente tinha tentado todas as possibilidades, não conseguimos, desistimos do sonho naquele momento, mas adiamos. Quando chegou 5 para as 4, na fila do banco, um cliente dele falou assim, que era de uma transportadora, alguma coisa assim, que tinha um volume grande de dinheiro. Falou, não, daqui o cheque, ele contou a história, né? Daqui o cheque, eu passo o dinheiro para você amanhã. Era muito o que nós queríamos. Era a nossa independência. Era o futuro dos nossos filhos que estava em jogo. E aí, no dia 17 de março, eu comecei no auge do rolo, com uma inflação galopante, chegou a 84% ao mês, era um negócio assim, inimaginável, sabe? Era uma coisa assim, de você comprar um carro de manhã à tarde, você vendia pelo dobro do valor. Você tinha que estocar comida, porque a hora que você fosse no supermercado, tudo já teria dobrado ou triplicado de valor. Era assim, algo surreal de se viver. Tava insuportável, na verdade tava insuportável tudo aquilo. Mas assim, a gente ia, né? A gente reclama um pouco, mas vai. E aí, eu comecei o processo dia 17 de março. Aí vieram as primeiras dúvidas, né? Nossa, mas será que a gente vai fazer isso mesmo agora, com essa economia no caos, né? Como é que a gente vai fazer isso? Não, mas vamos arriscar. Eu comecei o processo, esqueci, de verdade, gente, da economia, esqueci de todas as objeções que me fizeram, esqueci de todos os mas, esqueci de todos os impedimentos prováveis que a gente pudesse ter. 9 de maio de 1990, no dia que eu abri o meu primeiro empreendimento, né, fiquei sabendo que estava grávida do segundo filho, tinha um de 6 meses e mais um, que eu tinha acabado de ficar grávida, sem dinheiro, com 2 filhos, um na barriga, o outro na mão, inexperiente total, montamos a empresa. Só que assim, eu não gosto de fazer as coisas igual as pessoas fazem. Eu não sou muito dentro da caixa, sabe? Eu gosto de pensar fora da caixa.
E eu não sabia que eu era assim, mas eu sempre fui assim. E aí, o que que eu fiz então? O primeiro empreendimento nosso foi uma autoescola. Todo mundo tinha um carro com um letreiro amarelo escrito em preto, uma faixa amarela escrita em preto, que era legislação. A legislação previa que fosse daquele jeito. Aí fui pesquisar na legislação se tinha alguma outra coisa que a legislação me pedia a não ser a faixa amarela. Não, não tinha impedimento nenhum. Falei, tá, então vamos fazer carros diferentes. Aí, com esse carro que nós vendemos, nós compramos dois bem velhinhos. Era um chevetinho velhinho e era um golzinho velhinho, de 2 portas, aquela coisa básica do básico mesmo. E eles eram um cinza, outro prata. Aí eu fui numa pessoa que era uma coisa que nunca ninguém tinha visto. Ela pintou mesmo o carro todo colorido. Eu lembro que tinha laranja, tinha verde, tinha azul. Era muito escandaloso, eram 2 carros bem escandalosos, visualmente. E não bastasse isso, nós fazíamos carreata com esses carros bem escandalosos para todo mundo, com carro de som na frente, para todo mundo ver o que a gente estava usando ali. Porque por mais que as pessoas falassem, o meu negócio, ele fez isso aqui, ó. No primeiro dia que nós abrimos as portas, nós lançamos num sábado e num domingo, o lançamento oficial. Na segunda-feira, eu já tinha 4 inscrições de uma empresa que tinha acabado de ser aberta, a gente não sabia nem fazer inscrição ainda. Olha isso. Aí a gente fala, né? Nossa, o empreendedor precisa conhecer os riscos. Será que eu conhecia os riscos que eu teria? Não, gente. Mas eu vou chegar lá. E aí, rapidamente, em poucos meses, a gente se tornou líder de mercado já. E isso se consolidou em 1991, quando a gente foi fazer uma apuração mesmo, e a gente já liderava o mercado, mesmo concorrendo com empresas que já estavam há 15, 20 anos no mercado. Em 1994, entra o Plano Real, e aí a vida fica muito gostosa, porque dólar, real 1 para 1, gente, é o sonho de consumo de qualquer lugar, né? Você ter isso. E aí nós começamos um processo de expansão muito grandioso, mesmo. E aí foram muitas empresas. Eu acho que foram umas 5 ou 6 que a gente foi empreendendo, e percebendo aquela que funcionava, aquela que não funcionava, a gente fechava. Mas nunca fizemos uma empresa menos de 1 ano. A gente deixava ficar pelo menos 1 ano para que a gente pudesse perceber qual era o movimento, o que se requeria, se valeria a pena ficar ou não, e aproveitando sempre as oportunidades. A gente estava sempre antenado em tudo que estava acontecendo. O negócio é comprar carro de manhã para vender pelo dobro à tarde? Vamos lá, vamos fazer. O negócio é ir por aqui? O negócio é fazer isso, o negócio é fazer aquilo. A gente sempre estava antenado do que estava acontecendo, isso é muito importante, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E a gente bombou. Nossa vida financeira deu um salto absurdo depois de 1994, mais ainda depois de 1996, quando entra o Sebrae na minha vida, que foi assim uma grande bênção, porque eu não sabia nada. Então eu fui aprender de graça no Sebrae, né? 1996 foi o ápice, 1998 muito legal, dinheiro expandindo muito. Em 2000 foi um grande movimento de independência, porque a gente atuava nos fundos de um escritório. E aí a gente foi para uma sede super grandiosa e fizemos muitas mudanças, e era assim, aproveitando a virada do milênio, né? Então a gente fez muita coisa legal. E sempre a gente repensava caminhos, sempre a gente repensava os novos segmentos e as estratégias que a gente ia utilizar. Por que eu contei essa história para vocês, pessoal? Porque eu não achei difícil empreender. E olha que não foram poucas as dificuldades. Filhos pequenos, uma casa, morando no sítio, eu morava no sítio ainda quando eu comecei a empreender. Sem dinheiro, sem conhecimento, sem inclinação, sem perfil. Mas isso não me parou, porque eu acreditei, eu paguei para ver, eu experimentei. Eu não estava encarando, se não desse certo, aquilo como um erro, como um fracasso. Eu estava encarando como uma experiência que não tinha dado certo, que não tinha funcionado muito bem, mas que a gente ia servir de informação pra gente, ia servir de aprendizado. E aí eu vou dar aqui as dicas muito preciosas para você que quer empreender. Eu nunca esqueço um dia, gente, que um consultor do Sebrae me fez a seguinte pergunta: você é a proprietária ou a própria otária? Sabe quem é o próprio otário, gente? Aquele que acha que sabe tudo e não vai buscar informação de quem sabe. Então, se você não tem condições de pagar uma consultoria, não tem problema. Use o Sebrae, tá? Eu faço todo esse trabalho de consultoria e assessoria pela Expanding Solutions, que é a minha empresa, já desde 2012. A gente faz um acompanhamento, tá? Sempre acompanho clientes. Normalmente os clientes, quando a empresa não está muito bem, eles me chamam, né? Mas o ideal não é isso. O ideal é que você abra uma empresa já com orientação, né, de profissionais. Segunda dica, estude. Informação é ouro para o empreendedor. Essa é a dica, uma das mais importantes.
que eu vou passar para vocês. Se informe. Hoje não tem como você dar desculpa que não tem informação. Gente, é só você fazer a busca certa no site de busca que você vai ter um universo de informações à sua disposição. Procure sempre sites oficiais, sabe? Fontes de consulta oficiais para que você não tenha problemas, né, com a parte burocrática, com a parte legal, tá bom? Mas nunca esqueçam disso, informação é ouro para os empreendedores. Terceira regrinha básica aí, cheque toda a legislação e toda a parte fiscal do seu empreendimento. Por exemplo, você vai montar um negócio de comida, de alimento, você precisa da vigilância sanitária, das regras da vigilância sanitária, enfim. Procure saber quais são as legislações, as questões burocráticas que envolvem o seu negócio, tá? Isso é super importante. Quarta dica de ouro aqui. Consulte um bom contador que possa te orientar. Comprar uma assessoria contábil. Como que eu tenho que montar a minha empresa para que ela recolha menos impostos? Como eu posso abrir a minha empresa de forma que eu possa ter mais controle da situação? Abra uma MEI, é vantagem eu abrir uma MEI, um microempreendedor individual? Ou é vantagem eu abrir uma empresa maior já por causa do meu faturamento? Enfim, gente, são 1000 detalhes aí que um contador, um assessor contábil pode te orientar com muita tranquilidade. E isso vai ser muito importante para você na hora que você estiver ganhando muito dinheiro e a hora que você estiver declarando o imposto de renda, tá? Então, faça um trabalho de base legal para que você não tenha problemas futuros, para eliminar problemas futuros. Quinto, planeje. O empreendedor precisa planejar. Mesmo que o cenário seja incerto, mesmo que as coisas não aconteçam da forma como vocês planejaram, vocês têm que ter uma noção de como vão fazer as coisas. E isso está apoiado lá na informação é ouro, tá? Se você tem boas informações, você planeja com mais certeza, com mais assertividade. E aí os riscos são muito menores de você ter insucesso, tá? O que seria ideal para você fazer, tanto para aqueles que estão iniciando um projeto, uma empresa, quanto para aqueles que estão no meio de uma empresa, que não está indo tão bem quanto gostariam. Plano de negócios, tá? Um plano de negócios pode ser muito simples, mas ele te dá um norte muito legal para onde você deve ir. E o Sebrae, gente, ele tem no próprio site, se você entrar lá no plano de negócios deles, você só vai preenchendo um sistema que vai retroalimentando as informações e ao final já tem a viabilidade. Se aquilo, o objetivo do plano de negócios é dizer para você se o seu negócio é viável ou não, se vale a pena ou não. E aí isso se torna automático nesse modelinho que eu tô falando, tá? O plano de negócios é muito legal e tem um monte de informações sobre o plano de negócio também na internet, tá? Você só vai precisar de um computador ou de um celular para fazer pesquisa, tá? Por que você precisa se planejar? Porque você precisa saber como você vai obter os seus recursos, né? Então, por exemplo, sexto passo, não tenho dinheiro, como é que eu faço? Hora da informação de novo. Vamos buscar quais são os caminhos que eu posso trilhar que vão me trazer os recursos que eu preciso. Não tem como. Você tem que aprender a colocar tudo na ponta do lápis. O empreendedor que não faz isso, não vai conseguir chegar onde ele quer, tá? Dica de ouro aqui. Ponha tudo na ponta do lápis. Então, a gente pode ter recursos materiais, mas a gente tem que ter recursos financeiros. Uma coisa que eu aconselho muito os planejadores quando estão fazendo um plano de negócios. Quando você for montar uma empresa, tenha capital de giro vezes 3 guardado. O que quer dizer isso? Eu vou programar tudinho o que vai entrar e tudinho o que vai sair no meu empreendimento. Eu tenho lá receitas e despesas. Tá. Aí eu vou ter o quê? O meu lucro, a minha lucratividade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber quanto a minha empresa vai custar mensalmente, qual é o custo dela operacional, para eu saber que o meu capital de giro é o dinheiro que eu tenho que ter para girar a empresa, tá? Mensal ele vai ser 5 mil reais, hipoteticamente, tá? Multiplicado por 3 meses, eu preciso ter em caixa 15 mil reais no mínimo, para que eu possa começar o meu negócio com tranquilidade. Porque, gente, o negócio é muito raro ele acontecer assim como a história que eu contei para vocês, tá? Acontece, mas assim, esporadicamente. O negócio, normalmente, você precisa esperar um ano para que ele frutifique. Menos de um ano você querer resultados esplêndidos do seu negócio é exigir muito, tá? Então, os 3 primeiros meses, que são os mais difíceis de você, em tese, né, de você conseguir clientes, porque você ainda não é conhecido no mercado, você precisa ter uma reserva para que a sua empresa continue rodando com ou sem clientes. Procure órgãos que regulam a sua atividade comercial para ver se existem linhas de crédito, para ver se existem financiamentos, para que você possa fazer para começar o seu negócio. Tem muito negócio pequeno, né, gente, que é o patrocínio, né? É o pai que acaba financiando o projeto para os filhos. Mas mesmo que seja o seu pai, planilha, tudo na mão, tudo no controle. Porque se você quiser devolver esse valor para ele, você vai ter facilidade com isso. Ou se você quiser torná-lo um sócio, também fica tudo documentado ali, ok? Sétima dica aqui para vocês. Conheça muito bem seu concorrente.
Mas não é pra você conhecer o seu concorrente, pra você fazer igual a ele. Pelo amor de Deus, porque daí você morre na praia. Porque ele já tá fazendo, tá? Então, você tem que fazer, você tem que conhecer muito bem o seu concorrente para saber quais são os aspectos vulneráveis e os aspectos fortes dele. E aí, o que você faz? Você copia benchmarking. Você copia o que está dando certo para ele e os aspectos vulneráveis dele você elimina e já faz diferente. Tá? Ok? Então, você precisa conhecer sua concorrência, não é para copiar. É justamente para não copiar, é para fazer diferente. Oitava questão. Oitava dica. Saia do senso comum. Ouse, faça diferente. O mercado todo está fazendo assim? Vai lá e testa um modelo novo. Lembra que eu contei lá no começo que eu fiz algo totalmente diferente do que o mercado convencional dizia para eu fazer? E super funcionou? Porque, gente, as pessoas estão cansadas do mesmo. A gente também gosta da novidade. Então, como seria se você escolhesse fazer algo que ousasse, que fosse diferente, mas que ao mesmo tempo tivesse assim uma personalidade própria, que todo mundo quisesse estar com você, né? Eu acho que isso pode funcionar muito bem, principalmente nesse momento de tanta inovação, né? E o empreendedorismo tem tudo a ver com inovar. 9, dica número 9, ame as pessoas. Porque se você não amar pessoas, você não vai ser um líder tão eficaz. E se você não for um líder eficaz, você não vai ser inspiração para as pessoas. E a Kátia, como saber qual é a sua área de atuação que daria certo? Tá. Primeira coisa que eu falo para as pessoas, o que você faria? O que faria você acordar de manhã e você falasse assim, uau, que delícia, eu vou trabalhar? O que você faria com tanta facilidade que você nem cobraria para fazer isso? Qual que é um talento tão nato seu, que as pessoas reconhecem, mas você acha que é tão simples, tão elementar, que você nem dá muita atenção para ele? Essa é uma grande pista para você saber o que você ama fazer. Gente, a maior parte do tempo nós estamos trabalhando. Então, como seria se a gente pudesse escolher coisas que vibrem no nosso coração? Com relação a que segmento eu vou seguir, mais uma vez eu volto para a informação é ouro, tá? Vai pesquisar, vai estudar. Como é que tá esse mercado hoje? Coincidentemente, eu trouxe essa questão. Porque eu pesquiso antes, gente, porque eu não posso falar aqui só coisas que deram certo para minha vida. Eu tenho que abordar o que está acontecendo aqui agora, né? Nesse ambiente que nós estamos vivendo, nesse cenário. Loja virtual. No Brasil, foram 161 bilhões em 2021 movimentados em lojas virtuais. Aí você vai falar assim, nossa, mas aí a gente estava em pandemia, todo mundo comprava online. Engano. A questão permanece em alta, tá? E não tem perspectiva de desacelerar. Eu mesma, eu tinha pavor de comprar online e hoje o que eu mais faço é comprar online, porque eu morro de preguiça de sair comprar. Então tá muito simples ali pra mim. E aquela loja que já começa a criar a situação, eu já mudo pra outra, porque eu quero ser rápido, eu quero facilidade, eu quero agilidade no processo e eu não vou ficar perdendo meu tempo. Percebe? Se esse não é o perfil nosso cada dia mais. Então, quando você for montar a sua loja virtual, saiba fazer um negócio rápido, um negócio tranquilo, seguro para você, mas um negócio rápido para a pessoa que está aqui do outro lado. Porque senão, outras virão na sua frente e vão fazer esse negócio. Então, como que você pode fazer para trazer uma nova perspectiva dentro do seu negócio para o consumidor? Só se informando, pesquisando muito, 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 mas principalmente sites oficiais. Ah, mas eu tenho dificuldade de pesquisar. Vai pro Sebrae, gente. Vai pro Sebrae que não tem erro. Pesquisa porque vai ter tudo na internet para você. Se não, Sebrae. Bom, dica número 10, gente. Marketing, e agora a gente vai fazer um desmembramento aqui. Marketing convencional e marketing digital. Então, se você não domina marketing digital, lembra a primeira dica que eu dei? Você não precisa saber tudo? Tem profissionais e profissionais que podem fazer esse tipo de trabalho para você. Então, assim, procure, porque tem muitos profissionais oferecendo trabalhos incríveis, num preço super justo, que estão iniciando também nas suas carreiras e precisam de uma oportunidade, e você pode ser a contribuição que ele requer, e você para ele e ele para você. Dica número 11. Se prepare, gente, porque se você tiver que chegar numa proposta nova, numa proposta ousada, numa proposta diferenciada, se isso, sabe, te move, te movimenta, se isso te dá certeza de que é nessa linha, chega chegando. Chega impactando, chega sendo a novidade, principalmente você que está em cidade pequena e vai abrir um negócio físico. Faça um negócio assim de fogos de artifício, sabe? Um negócio assim de festa mesmo. Porque isso marca muito. As pessoas até hoje me conhecem, eu não tenho empresa mais desde 2004. As pessoas até hoje, você que era que fazia tal coisa, que pichava o muro para fazer propaganda. E eu fazia isso, gente. Eu teve meses que eu não tinha dinheiro para fazer propagandas mais elaboradas, não tinha dinheiro para fazer outdoor. Eu simplesmente contratava alguém que manuseava bem o spray
comprava um espaço no muro e a pessoa pintava para mim a mensagem que eu queria. Gente, isso tinha um custo muito pequeno para mim, praticamente ela tinha de spray muito baratinho, que ficava o espaço ali para eu colocar, e dava um super efeito, porque as pessoas achavam que era uma coisa arrojada. E não era nada, gente, era falta de dinheiro. Falta de dinheiro faz você ficar criativo. Então, como seria se você deixasse essa criatividade vir para você oferecer algo que ninguém ofereceu ainda? Para você oferecer algo diferenciado, que as pessoas vão gostar de receber e você vai gostar de trabalhar nisso. É isso, pessoal, sabe? Se prepara e faça, haja. Não é hora para dar desculpa. Não é esperar a economia ficar boa. Fiz acontecer. E empreendi e dei super certo. E saí de uma empresa e fui para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, para outra. E já tô na consultoria de empresas, na verdade, desde 2000. Só que na Expanding Solutions de 2012 para cá, que é uma empresa muito mais estruturada hoje, que tem um leque de atividades muito maior, tá? Bom, quais são os principais desafios para o empreendedor? Porque não é porque é fácil empreender que não tem desafios. Qual que é o primeiro desafio? Usar as informações a seu favor. Tem muita informação disponível. O que você precisa fazer? Selecionar aquilo que serve, que funciona para você e usar a seu favor. Um administrador, um gestor, um empreendedor, ele administra, ele gere a partir de dados, de números, tá? Não esqueçam disso. Segunda questão. Gente, pessoas. Em qualquer negócio que você for trabalhar, você vai precisar gostar das pessoas, entender as pessoas, mais do que gostar. Talvez você nem goste, mas você precisa entender como essas pessoas funcionam, tá? Então, às vezes você vai ter problema de desqualificação profissional, você está num lugar onde não tem muita qualificação profissional, pessoal. Você vai ter alguns segmentos de mercado que, por si só, já denotam uma alta rotatividade de pessoal. Por exemplo, os estabelecimentos que funcionam aos finais de semana, que fica muito cansativo para a pessoa não ficar com a família. Isso gera sempre uma alta rotatividade dos funcionários. Desmotivação, que está muito ligado à automotivação, que às vezes não tem nada com o que você está oferecendo para ele. Você está oferecendo o melhor que você pode para os seus funcionários, mas ele está desmotivado por ele mesmo. Você tem que aprender a saber como é que funciona para você desconstruir isso, né? Baixo rendimento, às vezes a pessoa não produz o que você espera e precisa que ela produza. Clima organizacional ruim, porque tem fofoca, porque tem conflito, porque tem problemas, né? E o que eu acho principal, pessoal, falta de comprometimento. Isso é muito presente nos dias atuais. Não é só com relação a ambientes organizacionais, é em todo lugar. É dentro de sala de aula, dentro de família, dentro de empresa, dentro de escola, dentro de tudo, tá? Existe, assim, muita falta de comprometimento. E não é comprometimento com a empresa. Para! Quando você não tem comprometimento, você não tem comprometimento com você. Porque se você tem comprometimento com você, você vai ser muito legal para a empresa. E você vai ser legal para qualquer empresa que você tiver. E porque você não trabalha para as empresas, você trabalha para você. A hora que cair essa ficha, a hora que você perceber que você trabalha para você, que você pode ser o empreendedor e deve ser o empreendedor da sua vida, porque ninguém vai fazer isso para você, ninguém vai empreender por você. Não importa onde você esteja, se você está no seu negócio próprio ou dentro de uma empresa, é você SA, gente. É você perceber que você é a tua empresa. E que empreender em você dá muito certo. Ok? Essa lição, assim, dica de milhão. Tá? Comprometimento é sempre comigo, não com a empresa. A empresa vai ser consequência, se eu sou comprometida comigo. E aí, quais são as duas dicas que eu dou? Ó, gente, dica de bilhão agora, tá? Dica de pessoa que trabalhou muito tempo com RH, com cursos técnicos em RH, que trabalha com pessoas há muitos anos, desde 1990, fora sala de aula, tá? Eu falo pra vocês, se a empresa fizer um processo seletivo bom e der treinamento, 70% dos problemas com pessoas está resolvido. Por quê? Porque eu vou adequar o perfil da vaga exatamente ao perfil do candidato para que eu não tenha problemas. Pessoa certa no lugar certo é sempre uma ótima sacada, tá? Então, lembra, processo seletivo bem feito e treinamento depois, bingo, 70% dos seus problemas, dos seus desafios já vão sumir no ar. Segundo e principal, no meu ponto de vista, que sou profissional da comunicação. Comunicação eficaz. Ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar o que você espera dela. Ninguém tem uma bola de cristal para saber o que você quer, o que você precisa desse funcionário. E mais do que isso, ouça o que esse funcionário precisa da tua empresa. Porque a hora que você conseguir expressar exatamente tudo o que você espera dele, e ele expressar para você tudo o que ele espera da empresa, aí, gente, tem duas situações. Casou, ótimo, vamos os dois subir junto. Não deu certo? Tem duas possibilidades. Ou você vai investir naquela pessoa em treinamento, em desenvolvimento, para que ela fique com você, ou simplesmente você diz, olha, não funcionou dessa vez. Eu espero que tenha sido muita contribuição para vocês.
porque foi uma história muito importante da minha vida. E se eu tivesse sucumbido, e se eu não tivesse esses dois motivos tão importantes, né? Aqui eles estão adolescendo ainda, né? Esse aqui estava na minha barriga e esse aqui tinha 6 meses de idade, quando eu resolvi empreender a primeira vez. E hoje eles estão com mais de 30. Então eu tinha dois excelentes motivos para empreender e eu não tinha muito não ter sucesso. Eu escolhia o sucesso e eu falei, eu vou ter. E vou dizer para você, gente, não foi difícil, não foi árduo, não foi nada disso. Foi desafiador, mas assim, valeu muito a pena. E é por isso que eu tô aqui hoje compartilhando isso com vocês. Porque se vocês escolherem, vocês podem fazer uma trilha, uma trajetória de empreendimento muito legal na vida de vocês. E eu espero que eu possa ter contribuído para isso, tá bom? Gratidão, pessoal. Um beijo grande.